Agora sim. Se alguém cair, volte, por favor. Então, eu tenho que observar como é que eu trato os dados, como é que eu trato os participantes, como é que eu trato as minhas referências, como é que eu uso tudo isso de forma a não ferir a dignidade e não causar dano a nenhuma outra pessoa. Em termos gerais, a ética na pesquisa vai falar sobre isso, sobre eu não causar dano e sobre eu ter uma postura correta ao longo do meu trabalho. É nesse sentido que a gente vai ver. Para isso, eu demorei porque eu queria deixar o SIGA de vocês já prontinho. Vai faltar, eu tenho que conferir só se eu já revisei o cronograma de aulas, mas acho que depois eu posto nessa aula mesmo o cronograma revisado, tá? Eu não quis fazer confusão ali na aula. Tem que desativar a edição. Visualizar como aluno. Então, vai ter para vocês aqui, semana de ambientação é só para gravar, eu precisava registrar essa aula, então é aquela semana que vocês tiveram as atividades de recepção do semestre. Daí, por isso que eu coloquei a partir da segunda aula, a aula 1, para a gente não se confundir, inclusive eu, que o conteúdo começa aqui, esse é o conteúdo da aula passada. Se alguém não respondeu, o fórum está aberto por encerrar, então se acelere, vai ficar aberto até amanhã, porque nossa aula passada foi numa quarta-feira, né? Então amanhã completam 14 dias. A partir dessa aula, nossas atividades vão terminar no domingo, um dia antes da nossa aula seguinte, 14 dias depois da aula. Vai ser sempre assim. Então, nossa segunda aula está aqui. Aqui vocês vão poder acessar as instruções da aula. Aqui está esse material em slide que eu vou apresentar para vocês, só que está em PDF para todo mundo conseguir abrir. Esse artigo sobre desonestidade acadêmica e plágio quase não saiu. E essa cartilha da Universidade Federal Fluminense seria interessante que vocês lessem, tá? E aqui embaixo tem uma resolução que não está marcado como para saber mais, porque também seria interessante vocês lerem. Só que essa resolução vai falar dos princípios de ciências sociais em saúde. Então, o que tem a ver de pesquisas em ciências sociais e humanas? Por que está ali para vocês isso? Porque ela vai trazer vários conceitos que na pesquisa em educação vão ser importantes. Vai trazer o conceito de participante, o conceito de preconceito, o conceito de assentimento livre esclarecido, consentimento livre esclarecido, assistência, benefício, dano, informação de acesso ao público, confidencialidade, privacidade, esclarecimento, estigmatização, pesquisa de opinião pública, participante de pesquisa, pesquisa encoberta, protocolo de pesquisa e outros. Vocês estão vendo que eu estou olhando para baixo porque nem eu decorei. Então, esse é um material que está ali, que vocês podem salvar, caso vocês tenham alguma dúvida, alguém fala lá, se vocês estão lá no meio do curso e daí vocês começaram um estágio para fazer o relatório, vocês vão precisar de uma autorização de um aluno lá, mas ele não vai poder fazer um consentimento livre e esclarecido, ele vai fazer um assentimento. Então, vocês têm esse material como referência, como se fosse um dicionário, um glossário, que a gente vai ver mais para frente, como parte da pesquisa. Então, tem esse material é interessante por isso. E a atividade, que vai ser uma atividade de escrita que eu já vou mostrar para vocês, mas no momento, nós vamos começar com nossos slides. Tudo tranquilo até o momento? Nem começamos ainda, né? Tudo ok. Oi, Sara? Tudo ok, Pro. Então tá. Obrigada, querida. Então, vamos começar. Agora vocês estão acompanhando parte dos meus problemas para começar no início, mas ele resolveu funcionar até que enfim. A ética na pesquisa ela vai seguir algumas normas da produção científica, alguns conceitos que nos ajudam a pensar
se aquela pesquisa serve, para que ela serve, se ela vai ser útil, se ela vai gerar um conhecimento útil ou não. Lembrem que eu falei na aula passada, e vou falar em todas as aulas, que cada vez que a gente faz uma pesquisa, é como se a gente construísse um tijolinho na parede do conhecimento humano. Raíssa, que já foi minha aluna, sabe que eu sempre uso o mesmo exemplo. Então, vamos imaginar, aproveitando que eu estou perto da estante dos livros, então eu fiz uma pesquisa. Aí a Hilda usou a minha pesquisa para fazer uma outra pesquisa. É mais um tijolinho. Aí a Sara vai usar essas duas pesquisas como referência e vai crescer mais um pouquinho. A Maria Eduarda, mais um pouquinho. O Renan, mais um pouquinho. E assim, por isso que meus pais me matam depois, né? Assim, o conhecimento humano vai se desenvolvendo. Só um pouquinho, pessoal. Então, nesse sentido, eu tenho que me preocupar se minha pesquisa vai ser útil. Se não é uma coisa que eu quero pesquisar por conta própria, que eu quero pesquisar porque eu quero, mas que não vai ter valor para a comunidade. Pode ser que seja um assunto muito importante para a gente, e não tem problema a gente estudar um assunto que seja muito importante para a gente, mas não necessariamente eu vou conseguir transformar aquilo numa pesquisa. Então, é isso que a gente tem que analisar. Outros princípios que a gente tem que analisar são o comunalismo, que é um nome complicado, não é comunismo, é comunalismo. Vejam que eu não estou influenciando ninguém, pelo amor de Deus, não vou me falar coisa que não se deve por aí. Mas o comunalismo quer dizer que eu vou compartilhar os resultados. Esses resultados, eles têm que estar acessíveis para as outras pessoas. Obrigada, Hilda, não me deixou no vácuo com a piada ruim. Então, eu preciso, de alguma forma, divulgar e deixar acessível para as pessoas, porque como é que eu vou construir todo esse muro? Até entortou aqui. Como é que eu vou construir todo esse muro se eu não tiver acesso à pesquisa lá de baixo? Se eu não tiver acesso aos outros materiais? Então, eu preciso ter acesso para poder seguir construindo. Eu também tenho que respeitar o princípio do universalismo. Eu tenho que usar pesquisas que sejam generalistas no sentido de que me ajudem a compreender sem que eu tenha algum tipo de preconceito aplicado à pesquisa, ao conceito, ou ao grupo que eu estou estudando. Por mais que seja um grupo específico, tudo bem que eu estude ali o conceito de alguma coisa para comunidades muçulmanas ou para comunidades indígenas, como a cosmologia Caingangue e a cosmologia Mbiá-Guarani estudam a origem do mundo. Eu posso pesquisar isso, mas eu tenho que cuidar para não fazer juízos de valores sobre isso. Desinteresse no sentido que eu falei para vocês no início, de que eu não vou usar interesses pessoais, eu posso querer muito estudar um tema, mas ele precisa ter base, ele precisa ter outros autores que digam, olha, é importante sim isso que você está estudando, e ele precisa ultrapassar o meu interesse pessoal. Claro, gente, que a gente vai estudar alguma coisa que gera curiosidade na gente, que gera interesse na gente, mas eu tenho que ultrapassar isso e analisar em que ponto isso tem interesse geral. E o ceticismo organizado, no sentido de que eu preciso exercitar o descrédito na minha pesquisa, não descrédito, mas eu preciso exercitar a criticidade, no sentido de analisar se está indo pelo caminho certo, se eu não estou interpretando aquilo porque eu estou inserida naquele contexto, se eu não estou tomando algum dado, interpretando alguma coisa que não está ali, porque eu conheço e essa é a impressão que eu tenho. Então, nesse sentido que eu chamo de normas, entre aspas, da produção científica. O material que eu usei como base, sempre se acha alguma coisa, né? Eu vou postar ali no Siga, na aula 2 também, como para saber mais, tá? Então, eu tenho várias questões éticas que podem chamar minha atenção. Vocês podem me interromper a qualquer ponto, tá? Isso vocês já fica subentendido em todas as nossas aulas.
mas tem várias questões éticas que eu vou levar em conta ao longo da minha pesquisa científica e que podem ser problemas na pesquisa como um todo, que a gente encontra, inclusive, em muitas, não deveria encontrar, mas encontra em muitas pesquisas por aí. A primeira é o uso de dados falsos ou errados. Como eu falei para vocês, a pesquisa pode dar errado. Na aula passada, quando a gente estudou os tipos de conhecimento, quando a gente viu dos tipos do conhecimento científico, a gente viu que ele é falível. Quer dizer que em algum momento, alguém vai pegar aqui... Deixa eu pegar. Alguém, em algum momento, vai pegar aqui a minha dissertação, vai ler os dados e vai dizer, isso está errado. E está tudo bem, porque em algum momento vai se ultrapassar esse conhecimento que foi gerado. E podem ser que as tecnologias e o conhecimento que se chegou até então mostre pontos de vista e conclusões diferentes. Mas quando a gente não toma cuidado com com o nosso ego, a gente pode usar dados falsos, errados, ou interpretar os dados de uma maneira que leve a uma conclusão que a gente quer chegar, mas que não é exatamente a conclusão que se deveria chegar. A apresentação de ideias incorretas, de ideias preconceituosas. Oi, fala, Ilda. Não, só falando sobre isso, né? Parece algo talvez banal, mas de tudo o que eu vejo é uma das coisas que mais acontece quando a gente está na pesquisa é a maquiagem dos dados para os gráficos ficarem bonitos. Eu que trabalhei bastante quando eu fui pós-doutoranda lá em Santa Maria, né? Então, quando o mestrando, doutorando quer publicar seus dados, né? E quando a gente trabalha dependendo da área, não fica, a resposta não é aquela que nós esperamos, né? Os experimentos. Você pode repetir várias vezes que vai dar diferente do que se espera. E a ciência é assim, não adianta. Mas as pessoas são, né, aquilo que tu disse, o eco das pessoas, ela quer, às vezes, publicar numa revista boa, enfim, ou não quer repetir, porque não tem tempo, enfim, várias coisas, né? Então, isso é algo que a gente sempre, né, conversa bastante com os alunos e depende do individual, né? Acho que é muito isso, depende da pessoa, do individual de cada pessoa. E como aluno, a gente tem que bater o pé e não publicar dados, não maquiar dados, porque é algo realmente... eu prefiro não publicar algo do que publicar algo falso, né? É uma falsidade ideológica, uma falsidade... Mas o que eu vejo que acontece muito, e hoje, como professora, eu vejo alunos fazendo isso, eu sei que professores fazem isso, né? Não posso citar, mas eu sei que fazem. Eu sei que inventam dados, eu sei que maquiam dados, né? É só a gente, às vezes, olhar a publicação, né, uma quantidade exagerada de publicação de alguns professores, né, que inventam dados, assim, eu sei que vocês, alguns podem estar começando, mas isso é real, sabe? Mas não se vendam por esse tipo de coisa, né? É bem triste. Em São Paulo eu não via tanto, não sei, talvez no local onde eu estava não existia tanto, mas para o local que eu fui lá em Santa Maria, é que eu comecei a ver esse tanto de erros, sabe? E eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mas daí uma pessoa falou, não, pode deixar que eu faça a estatística dos seus dados, eles vão ficar bem bonitos. Eu falei, mas não pode mudar. A estatística não muda, né? Não, mas virou outra coisa. Então, aí eu passei a acreditar, né, no que as pessoas me diziam, que tinham grupos, assim, enormes, assim, que faziam o que queriam com os dados. É bem triste, né? Então, vocês vão ver que isso acontece, e é bem comum. Muito obrigada, Ildo. Foi uma contribuição bem importante, assim, porque justamente isso. Acontecem várias coisas. Acontece da questão do ego, acontece da pessoa estar ali precisando publicar e em pós-graduações, vamos pensar, a gente tem um prazo para terminar um mestrado, um doutorado, a pessoa está precisando publicar e vai lá e inventa dados porque não tem mais tempo, mas é isso que a Hilda fala, é melhor, às vezes, se a gente pensar no ponto de vista de contribuição para um campo, né, para uma área de conhecimento,
é muito mais positivo você não publicar do que publicar um dado errado. Só que, infelizmente, a gente sabe, a gente está vendo o mundo ideal, né, Hilda? Não o que acontece muitas vezes em muitos lugares. Às vezes até publicar o que deu errado, publicar que aquilo não deu, que não se comprovou a hipótese é melhor do que comprovar a hipótese com um dado que não aconteceu, mas a gente sabe que isso não acontece sempre, e vocês vão ver bastante. É uma escolha, mais para frente, quando a gente falar de plágio nesse material, vocês vão ver que eu falo que é uma escolha, e um dos artigos, o artigo sobre desonestidade acadêmica e plágio, fala sobre isso, que plágio e que falhas em questões éticas são escolhas. E são escolhas muitas vezes difíceis, mas escolhas que a gente precisa fazer no dia a dia da produção, da vida acadêmica de cada um de nós. Trato inadequado do sujeito pesquisado também, então, de repente, eu não informo direito a pessoa que eu estou pesquisando sobre o objetivo da pesquisa, sobre aquilo que pode causar de dano para ela, ou eu não respeito a privacidade e a confidencialidade e causo danos sociais para ela. Podem acontecer várias coisas que prejudiquem a pessoa que tá me ajudando, a pessoa que eu estou pesquisando. Apropriação de ideias alheias, então alguém construiu lá um conceito, eu vou lá e repito como se fosse meu, mas não é meu. E a publicação duplicada do mesmo conteúdo, a gente vai ver agora detalhadamente ao longo dessa aula cada uma dessas questões e algumas mais. Então aqui tem um texto sobre fraude, sobre comportamento, sobre um relatório que mostrou 3 tipos específicos de comportamento inadequado no ambiente de pesquisa que mereceram atenção, e daí vai falar, eles se centram basicamente nisso que a gente falou, conduta imprópria na ciência, hábitos questionáveis na pesquisa e outras práticas inconvenientes. Então, ali, quando a gente fala de conduta imprópria na pesquisa, vai desde fabricação de dados, plágio, falsificação, ou a sustentação de uma ideia que é indefensável. Eu usei para vocês na aula passada o exemplo da eugenia. Eu defendo que uma raça é superior à outra. Então, essa é uma ideia eticamente indefensável que se alguém resolvesse trazer para o campo da pesquisa, seria um problema. Desvios de orientação, manipulação de dados, apropriação indevida de ideias, autoria imprópria. Então, tudo isso são problemas que vão se repetindo, mas que a gente tem como evitar se a gente seguir e respeitar os princípios éticos da pesquisa. Dentro da Resolução 510 de 2016, que é uma resolução do plenário do Conselho Nacional de Saúde, que fala sobre as pesquisas em ciências humanas e sociais e os procedimentos metodológicos, conceitua essas pesquisas, etc., ele vai trazer uma série de conceitos para nós. Ele vai trazer o conceito de assentimento e consentimento, e de assentimento e consentimento livre e esclarecido. Consentimento é quando a pessoa é informada sobre a pesquisa, sobre os objetivos, sobre os riscos, sobre os danos, e ela consente, ela aceita participar da pesquisa. Alguns indivíduos não têm capacidade, não têm faculdades mentais para consentir. Isso foi feito no âmbito da saúde. Então, pensem, por exemplo, uma pessoa institucionalizada, que tem algum déficit cognitivo ou alguma coisa assim. Ela não necessariamente vai conseguir compreender suficientemente para dar o consentimento, mas ela pode assentir. Então, por isso que essa é a diferença dos dois conceitos, a grosso modo. Quando eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que informar a pessoa que vai participar da pesquisa, se eu vou ter um participante, e ela tem que me dar um consentimento livre, que quer dizer que ela teve liberdade de escolher se ela queria participar ou não, e esclarecido, que quer dizer, ela sabe o que vai acontecer, sabe o que ela vai ter que fazer, e daí a gente vai ver ali nos direitos algumas outras características. A assistência, que quer dizer que o pesquisador responsável, que é o conceito que está ali embaixo da assistência, o pesquisador responsável, ou seja, a pessoa que se responsabiliza, que é o responsável geral por aquela pesquisa,
ele está à disposição para assistir, para orientar o participante, no sentido de esclarecer se ele tiver alguma dúvida, de se ele tiver com dúvida se ele quer continuar ou não, conversar com ele, se ele quiser alguma informação sobre a pesquisa, dar essa informação, os benefícios e os riscos, o que aquela pesquisa traz de positivo e aqui, o que pode prejudicar a pessoa que está participando, a confidencialidade e a privacidade, então que aqueles dados não vão ser distribuídos ao Léo, que vai ser preservada a identidade, que vão ser revelados só a parte dos dados que a pessoa aceitou. Acesso do público às informações, quer dizer, ainda que eu respeite a confidencialidade e a privacidade, os dados que eu coletei de forma trabalhada ou não tem que ter acesso, tem que estar de acesso com acesso público. Isso não quer dizer que vai estar lá o nome da pessoa, a idade, a cidade. Eu vou modificar algumas coisas para que eu possa respeitar a privacidade e a confidencialidade desse sujeito participante. Quando eu falo sujeito, é a pessoa que eu estou pesquisando, a pessoa que está me fornecendo os dados para minha pesquisa, tá? E quando eu falo dados, é os... Me ajuda aí, Hilda. Como é que eu vou explicar o que é dados? Ano passado teve uma aluna que eu falava sempre em dados, ela uma vez me perguntou o que são dados. As informações obtidas. Obrigada. Isso, as informações que eu obtive para aquela pesquisa, tá? É disso que a gente está falando. O protocolo de pesquisa, ou seja, o que eu pretendo, como que eu vou fazer, como é que eu vou selecionar os participantes, se tiver participantes, ou se for usar documentos, como é que eu vou coletar esses documentos, o que eu vou fazer, qual é o passo a passo. Vai conceituar discriminação e preconceito entre as coisas que eu tenho que evitar. Então, discriminação por condição social, discriminação no sentido de tratamento diferenciado e preconceito no sentido de conceitos e de ideias preconcebidas e os riscos da pesquisa. Tudo isso essa resolução vai trazer para a gente especificamente, determinando, são 3 páginas, 2 páginas e meia, explicando esses conceitos. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa em ciências da educação, que vai estar dentro de ciências humanas e sociais, sociais e humanas, eu preciso, primeiro, reconhecer a liberdade e a autonomia do outro. E, junto disso, eu vou ter que cuidar com a defesa dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. Quando eu falo de direitos humanos, eu não vou entrar naquela discussão de direitos humanos para humanos direitos, ou do que quer que vocês queiram discutir, que alguém possa querer discutir nesse sentido. Nós não vamos discutir, embora eu tenha a opinião sempre da defesa dos direitos humanos, mas não é esse o foco da aula. Quando eu falo de defesa dos direitos humanos, eu falo de reconhecer que eu não posso impor para aquela pessoa uma participação. Eu não posso, por exemplo, ter um cargo de chefia ou ter um cargo que eu exerça alguma autoridade e usar dessa autoridade para forçar aquela pessoa a participar ou exercer algum tipo de influência que cause constrangimento, que faça aquela pessoa participar, não porque ela queira, não porque... Ela pode querer te ajudar a participar, simplesmente isso. Pode ser que não tenha nenhum benefício direto para ela, assim. Que o benefício seja ajudar a construir o conhecimento da humanidade. Mas ela tem que ter liberdade de decidir se ela quer participar ou não, e ela tem que ter, nessa liberdade, garantido o direito de que você não exerça arbítrio e autoritarismo sobre essa escolha dela. Eu também tenho que tomar cuidado quando eu estou tratando com essa pessoa que vai me ajudar na pesquisa como fonte das informações, respeito aos valores dessa pesquisa, dessa pessoa, aos hábitos e aos costumes. Nesse sentido também, defesa dos direitos humanos. Então, de repente, vou usar um meu exemplo, voltando ao exemplo religioso, mas eu sou cristã protestante, aí eu vou fazer uma pesquisa que envolve o sentido da vida, ou as relações, vou usar o meu campo de estudo, música, né, minha primeira formação. Então, as práticas musicais em religiões
em diferentes religiões, que já seria um problema amplo demais, já não daria para pesquisar, mas vamos fazer de conta que não é amplo, que daria para pesquisar. Eu não posso aplicar, só um pouquinho, gente. Eu não posso aplicar nessa pesquisa as minhas crenças, eu tenho que analisar de uma maneira menos subjetiva, mais objetiva, respeitando que as comunidades diferentes têm valores, hábitos, costumes diferentes e, assim, recusando qualquer forma de discriminação ou de preconceito. Também preciso garantir assentimento ou consentimento, garantir a confidencialidade, garantir que eu não vou usar essas informações de uma maneira que prejudique os participantes e, se tiver algum dano que aconteça, que não foi previsto, que eu dê assistência. Seja ele de natureza moral, de natureza financeira, de natureza psicológica, é responsabilidade do pesquisador auxiliar o pesquisado, se for de origem da sua pesquisa. Alguém ia falar alguma coisa, gente? Não? Então, seguimos. Essa resolução também vai trazer nos conceitos os direitos dos participantes. Então, ser informado sobre a pesquisa, o que a pesquisa é, qual é a pergunta da pesquisa, qual é o problema, quais são os objetivos, como é que vai ser escolhidas as pessoas. Ela tem que poder desistir a qualquer momento, então, de repente, ela começou, não é aquilo que ela queria, ou atrapalhou muito a vida dela, ela não quer aquilo. Ela tem que querer desistir, tem que poder desistir. Causa um problema, causa um problemão. Às vezes vai modificar toda a tua pesquisa, vai te causar um atraso enorme, vai ter que recompor tudo. Mas não é problema do entrevistado, não é problema do sujeito, não é problema do participante, é problema do pesquisador, infelizmente. Respeitar a privacidade, garantir a confidencialidade, então garantir. Por isso que vocês vão ver pesquisas, por exemplo, dizendo de uma cidade da região oeste do Rio Grande do Sul, ou de uma cidade do sul do Brasil. Porque, às vezes, se eu coloco professores de música de agudo no Rio Grande do Sul, todo mundo vai saber quem é. Mesmo que eu não tenha dito nome, então eu tenho que tomar cuidado com as formas que eu coloco essas informações. Decidir sobre a divulgação da sua identidade e das informações fornecidas. De repente, a pessoa diz que não tem problema usar o nome dela. Que não tem problema, que ela não... Vou dar o exemplo de uma colega minha que fez agora na dissertação, ela defendeu a dissertação de mestrado dela há 2 meses atrás, que falava sobre o lazer sério para pessoas idosas, para pessoas velhas. Algumas dessas pessoas escolheram, não ia trazer prejuízo revelar o nome delas, e algumas dessas pessoas escolheram usar seus próprios nomes. Outras escolheram usar pseudônimos. Então, e mesmo que todas tivessem escolhido usar pseudônimos, eu preciso dar uma opção, ou informar. Você vai ser tratado como entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, vai ser atribuído um número, isso precisa ser informado para a pessoa poder escolher também se ela quer ou não. Mas como assim? Que prejuízo que vai dar para a pessoa participar de uma pesquisa? Vamos dizer que vocês estão lá estudando na minha área, histórias de vida. Como que os professores de matemática aprenderam a ser professores de matemática? Como as experiências deles influenciaram na prática docente atual deles. Então, lá quando era a Hilda, a Hilda já é professora, mas então eu vou estar lá. Hilda, você é professora da Agro aqui? Não. Sim. Da Agro, né? Desculpa, eu vou te usar como exemplo e vai ficar Sem gravado. problema. Falando em consentimento... Eu te dou o consentimento e o assentimento. Obrigada. Mas vamos dizer que eu estou, então, pesquisando como professores da agronomia usam influências de professores anteriores nas suas práticas. Então, a Hilda vai me contar que lá no ensino fundamental dela, ela teve uma professora
que conversava com ela todos os dias e falava uma coisa específica e aquilo marcou, que explicava um conteúdo de determinada forma e aquilo marcou ela, ou que ajustava e se relacionava de determinado... tudo que ela for contar ali, se ela quiser tirar uma parte e dizer, eu te contei isso porque eu estava falando, mas essa parte eu não queria que você usasse na tua pesquisa. Mesmo que vocês digam assim, mas eu precisava dessa parte, não pode, gente. Lo siento, sinto muito, sorry, não pode. Então, nesse sentido que ele pode decidir sobre as informações fornecidas. É direito dos participantes receber indenização por danos, então pensem, de repente, tá lá, vou tirar esse exemplo daí, eu vou usar o exemplo de um professor de matemática, de repente, o professor de matemática lá da rede particular de Frederico, eu não cuidei com a confidencialidade, eu falei que ele era um professor de matemática da rede particular de Frederico Westphalen, ou da rede pública, e contei mais ou menos em linhas gerais a história de vida dele. Mesmo que fosse em Santa Maria, que fosse em Porto Alegre, porque a comunidade das escolas acaba se conhecendo. Aí, as pessoas, em geral, intuíram, descobriram quem é aquela pessoa, porque tá ali a história dela, de onde que ela é, com o que ela trabalha. Então, foi fácil chegar à conclusão de quem que ela é. Essa pessoa, ela expressou alguma ideia ali que pegou mal, que foi mal interpretada, sei lá o que aconteceu. Aquilo, ou ela expressou alguma crítica à instituição particular que ela trabalhava ou pública, e aquilo causou um dano. Isso pode gerar indenização ou qualquer outro dano. Eu expus a uma situação que afetou psicologicamente que eu não tinha controle. Também pode ser passível. E ressarcimento de despesas, né? Então, eu tenho que ter claro, meu sujeito de pesquisa tem que ter claro as coisas, que pode ser que ele me cobre o ressarcimento de despesas. Nessa resolução, se tiver muito rápido, me avisem que eu diminuo a velocidade, tá? Nessa resolução vai ter os conceitos de CEP e de CONEP. CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa e CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. CEP, em geral, nas instituições, são as entidades, as comissões para onde eu envio o meu trabalho para saber se ele pode ser pesquisado ou não. E muitas vezes, na maioria das vezes, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, TCCs de pós-graduações, etc., precisam passar pelo CEP, com toda a etapa de documentos cumpridos, com TCL, que é o termo de TCL é termo de consentimento livre e esclarecido, mas já estamos chegando ali. Com toda a documentação pronta, porque esse é o comitê que vai analisar se eu não estou ferindo nenhum princípio ético com a minha pesquisa. Eu preciso ter o registro do consentimento. Então, eu não posso só ali chegar para Maria Eduarda e perguntar, Maria Eduarda, vou fazer uma pesquisa assim, assim, assado, etc e tal. Tu quer participar? Mas não ter nenhum registro disso. Eu preciso ter algum registro de que eu contei para ela qual é a pesquisa, contei qual é o objetivo, esclareci quais eram os riscos, quais eram os benefícios, contei tudo, e que ela, sabendo, em termos gerais, sabendo onde ela estava se enfiando, ela foi esclarecida dos termos da pesquisa, do que ia precisar, do que ia acontecer, e de forma livre, sem nenhuma pressão, ela consentiu ou assentiu. Eu preciso ter algum tipo de registro. Em geral, esse registro é escrito, existe um modelo. Algumas vezes, agora, principalmente à distância, ou pesquisas que precisam de uma quantidade muito grande de dados. Se eu for fazer uma pesquisa por Google Forms, por exemplo, pode ser uma página inicial que a pessoa só clica sim, mas de alguma forma eu preciso ter esse registro. Informações de contato do pesquisador responsável, e geralmente esse pesquisador responsável ele já precisa ter alguma graduação, ou ser tecnólogo, ou ser bacharel, ou ser pelo menos a resolução traz assim. Então, por exemplo, a Sara está lá fazendo
está lá fazendo o TCC dela, vai precisar fazer uma pesquisa com alunos, mas se ela ainda não tiver um grau de instrução desses encerrado, ela precisa do orientador dela. Isso é o que diz essa resolução. Daí vai de cada instituição, né? E do cuidado com a manutenção dos dados coletados. Então, tratar os dados com veracidade, cuidar para como é feita a coleta desses dados, né? Não expor os dados de forma que exponha a pessoa, que prejudique, não expor dados que a pessoa não aceitou expor. Além dessa resolução dessa primeira parte da aula, então a gente traz do tratamento dos dados, do consentimento, de como registrar a pesquisa, da importância do registro da pesquisa. Aí, agora a gente vai passar para o plágio. E eu quero perguntar para vocês, quem sabe a gente faz 10 minutos de intervalo, ou 5, e volta, ou vocês querem tocar direto? Para mim é indiferente. Para mim podia ser direto. Por mim pode tocar. Só se Então, tu precisar ir no banheiro, pronto. Não, acho que não, tô bem tranquila, Hilda. Tô na metade da garrafinha ainda, não vou precisar ainda. Então vamos direto. Outro problema bem sério da pesquisa acadêmica é o plágio. Daí, sobre isso, tem 2 materiais disponíveis no SIGA, e o que a gente vai ver agora está baseado nesses 2 materiais, que é o artigo Desonestidade Acadêmica, Plágio e Ética, de uma das revistas da Fundação Getúlio Vargas, e uma cartilha produzida na Universidade Federal Fluminense, que é Nem Tudo que Parece Entendo que é Plágio. Esse é o título completo da cartilha, só que está reduzido. Pode falar, Hilda. Tem, assim, algo muito, assim, de forma clara o que é plágio? Uma definição clara do que é plágio nessa cartilha? Ela vai definir como o uso indevido de ideias de outras pessoas, qualquer um dos 2 artigos. Mas ele vai se concentrar não tanto nessa definição e mais na categorização. E eles vão dividir de formas diferentes. A cartilha divide em 3 tipos e o texto divide em 2 tipos. Tá. O que eu fiz para vocês foi uma equivalência do texto do artigo com crimes comuns do nosso dia a dia. Mas, em geral, seria isso. Não sei se alguém tem. Vou ter que tirar para a Corinha. Não, agora, é né? que não, é porque, na verdade, teve um problema uma vez, no semestre passado, um professor acusou, na verdade, um aluno de plágio, e eu sou do colegiado, e na verdade, eu defendi a aluna, dizendo que não era plágio, na verdade, a menina não usou o material, né, que ele quis que ela usasse, enfim, não se configurava plágio no meu ponto de vista, né? E na verdade, eu procurei bastante uma forma de conceito de plágio, e eu achei muito difícil, eu não encontrei, por isso que eu queria uma definição, talvez agora você me ajude, porque é muito difícil falar o que é plágio, porque assim, tem que ser muito literal, né? E aí não era, eu falei, professor, nem é uma citação literal, foi uma briga, porque ele queria expulsar a aluna, eu falei, o senhor tá ficando louco, porque às vezes acontece isso, né, tem professores meio que são meio fora da casinha, mas é isso, na verdade. Mas aquilo que tu mesmo... Desculpa, pode falar. Não, daí ele voltou atrás, entendeu? Mas é porque estava meio enlouquecido. Mas por causa disso, porque é difícil, muito difícil, até passei, a gente tem programas, né, de plágio, passamos um programa, não configura, e era um conceito, assim, por exemplo, o que é agricultura? Que, na verdade, é um conceito que todo mundo já tem em todo lugar, né, não é uma coisa, né, já meio que... Então... É isso que a gente tem que cuidar, né? Na verdade, tu tá me dando uma grande ajuda na aula, que tem coisa que eu vou esquecendo e tu vai me ajudando a lembrar. Mas é isso que a gente tem que cuidar, porque tem muita coisa que é conceito geral, que muitas vezes a gente não vai achar a referência da onde a gente tirou. Só que é um difícil exercício de equilíbrio. Você falou do que é agricultura, mas o que é música? Tem diversos autores que falam do que é música, mas nem sempre eu vou ir lá no autor. Eu tenho que equilibrar o que... Já te deixo falar, Sara.
Não esquece. O que que eu estou usando, o que eu preciso mesmo apoiar, e conceitos que não são, que são já de uso comum e de conhecimento geral das pessoas de determinada área de conhecimento. Quem sabe para a gente não seja comum o conceito de agricultura, mas para uma pessoa que estudou, para uma pessoa formada para um engenheiro agrícola, né? Essa pessoa vai saber. Assim como o conceito de música, para em geral não vai ser conhecido, mas é a combinação de sons e silêncios dentro de um tempo. Não tem um autor, tem vários autores de teoria que falam isso, mas está em diversos livros, não tem como citar todo mundo. Fala, Sara, fala, meu amor. Queria compartilhar ali o que a Hilda estava falando, que quando eu estava na URI fazendo letras, eu fui bolsista de pesquisa científica. E como a minha área era de linguagens, o meu tema de pesquisa era vozes do discurso. Então, o que eu vi nesse projeto? Eu fiquei 2 anos com ele desenvolvendo, e tudo que a gente fala, tudo que a gente reproduz, nunca é nosso. É um conjunto de pensamentos. Então, trabalhar um pouco com essa bolsa ajudou muito a compreender o básico do plágio, porque você vai reproduzir a ideia de outra pessoa com novas visões que você tem atualmente que a pessoa não tinha no passado. Então, ali você vê como é difícil você produzir algo novo, que não é fácil. É por isso que TCC, projetos de pesquisa exigem tanta leitura, porque você tem que ter algo a mais que eles não tinham antes. Então, não é, pelo que eu vi ali, o que você reproduz não é conhecimento teu, é um conhecimento que foi aprimorado e vai continuar sendo aprimorado daqui a alguns anos. Então, ali, por isso que muita gente, já vi casos, muitos ali na URI, sobre colegas meus que tiveram TCC rejeitado por plágio, porque eles não faziam a leitura. E o que é produção? Produção é ler. E eles acham que vão escolher uma faculdade de matemática, uma área das exatas, e não vão ter que ler, não vão ter que escrever. Só que para passar para o próximo nível é preciso isso. Então, o que eu aprendi muito em análise do discurso, eu tive que ler psicanálise, eu tive que ler Lacan, então é muita coisa complicada. E ali você aprende, o que você reproduz não é seu. São coisas que vieram antes de você e que você vai ter que apresentar de uma outra forma, com mais informação do que você recebeu. Então, esse processo é muito complicado e eu acho que é o motivo pelo qual mais acontece plágio, porque as pessoas não querem ler. Elas não sabem interpretar, elas não querem pensar para interpretar. Então, eu, como ali estudante de letras, senti muito isso, principalmente nas bolsas do PIBID também, que era uma dificuldade enorme. Fazer as pessoas ler, interpretar, querer criar algo novo do que já existe. Então, é um dos motivos pelo qual as pessoas plagiam tanto na questão do TCC e projetos e sempre ficam naquela mesma mediocridade de produzir algo simples e não sair da casinha. E tem várias coisas, né, Sara? Dessa fala de vocês eu tiro várias coisas. Vou pegar a área de linguagens que tu citou. Então, por exemplo, se eu for definir o que é linguagem, eu posso ou não usar um autor, porque é um conceito bem amplo, né? Mas, por exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre variedade linguística. Aí eu preciso de um autor que me fale de variedade linguística para eu citar para o meu leitor, porque eu vou ter um leitor a princípio, o que eu estou falando quando eu digo de linguagens, de variedade linguística. Por exemplo, na minha dissertação eu uso sonhos. Eu tenho que dizer, é idiota que eu vou falar, mas eu tenho que dizer para o meu leitor que não é o sonho de padaria, e que não é o sonho de quando a gente está dormindo, que é o sonho de desejo, de objetivo de vida, porque ele tem que saber exatamente o que eu estou falando. Nesse sentido, eu preciso cuidar, daí a gente vai entrar num campo chamado epistemologia, que é a questão dos lastros de pesquisa, das bases da pesquisa. Mas existem conceitos realmente que eu não vou conseguir citar exatamente, né? Então, essas duas apostilas, elas vão trazer os conceitos de plágio, mas em geral vai ser assim: eu posso copiar o texto exatamente como ele está, ele vai poder ser considerado plágio. Eu posso copiar
partes, e daí vem o que a Sara falou nesses 2 casos da preguiça. Ou vamos dizer que a pessoa não tenha tido má intenção, mas ela não teve tempo, está atrasada, está com todos os trabalhos atrasados, está trabalhando durante o dia, está ocupado, não conseguiu. E daí ela vai lá, ou ela copia um texto inteiro, baixa uma tese na internet, apresenta como se fosse minha, um trabalho de conclusão do curso, ou ela copia partes, ela vai lá e escreve um trecho de um autor, daí coloca uma frase dela, daí escreve um trecho do outro autor. Copia e cola e coloca umas frases dela no meio para dizer que ela fez alguma coisa. De qualquer uma dessas 2 formas, segundo esses textos, eu vou estar cometendo plágio. E existe um terceiro plágio que daí vai ao encontro do que a Hilda e a Sara nos trouxeram na discussão, que é o conceitual. Existem alguns conceitos, a gente falou ali, linguagem, música, agricultura, números. Eu não preciso explicar o que é números. Números traz em si, a palavra números traz um conceito em si, mas eu não preciso explicar o que é. Mas existe uma certa, de repente um autor faz um encadeamento de pensamentos que levam um conceito e eu uso aquele conceito sem dizer que foi ele que criou, como se eu tivesse inventado aquilo. E aí eu estou cometendo plágio também. Vamos ver aqui já para responder a pergunta da Hilda. Aqui ele fala... Deixa eu aumentar o zoom. Que nem eu estou enxergando. Não sei se vocês estão enxergando, eu não estou. Nossa, está mínimo. Vamos fazer diferente. Então, vamos comparar com crimes comuns. Se eu deliberadamente, se eu de propósito, se eu sei o que eu estou fazendo e eu escolhi fazer, eu não vou pegar um capítulo, vocês não vão pegar um capítulo da minha dissertação, vão pegar lá a dissertação da professora Fernanda Hart. Vocês não vão pegar um capítulo da dissertação dela e enfiar no TCC de vocês sem querer. Não que vocês vão fazer isso, porque eu sei que não vão fazer. Mas não é uma coisa que se faça sem querer. É uma coisa que se faz deliberadamente, se faz de propósito. Então, é como se eu tivesse, ou eu vou pegar um conceito lá, ela juntou, porque daí quando a Sara fala assim, de que a gente precisa ler e escrever, e a atividade dessa semana tem a ver com isso, quando eu falei para vocês que eu estou aqui, e eu junto, tá, o fulano fez uma pesquisa, daí sobre com os conceitos dessa pesquisa, eu desenvolvi outra. Não é a mesma coisa. Eu estou usando essa base e estou criando uma coisa nova. É essa a dificuldade. E aí que vem a dificuldade de não cometer plágio. Não é uma coisa tão fácil também. Traz certa dificuldade. Então, aqui o que ele diz é: o plágio acadêmico se configura quando um aluno retira, seja de livros ou da internet, ideias, conceitos ou frases de outro autor, que as formulou e as publicou sem lhe dar o devido crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa. No artigo sobre desonestidade acadêmica e plágio, ele também vai dizer que faz parte de desonestidade acadêmica e que é um problema ligado ao plágio, a autoria fantasma, que é quando eu digo que eu usei um autor, que eu digo que eu usei que eu invento uma citação que não existiu na verdade. E ele vai falar também de autoplágio, que é eu usar o mesmo texto. Aqui na segunda página ele fala de tipos de plágio. Então ele vai falar de autoplágio, que é quando a pessoa repete o mesmo trabalho. Eu vou publicar o meu trabalho, é a mesma pesquisa, mas eu vou publicar em 3 eventos. Quando eu vou publicar, supõe-se que eu estou publicando algo novo. Então, de alguma maneira, eu estou enganando a pessoa que está recebendo que está vendo esse trabalho. Como é que eu faço para não cometer plágio nesse caso? Eu faço recortes da minha pesquisa. Até porque num artigo eu não vou conseguir abordar a pesquisa inteira. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não vai ter tempo, ou sei lá o quê, e ela vai, ou como a Hilda falou,
de grupos que querem publicar muito em muitas revistas, e daí vai repetindo mesmo ali. Mas esse não seria o mais adequado. Voltando aqui. Na UFF, ela vai dizer... sim, querido. Já vamos aqui. Na cartilha da UFF, ela vai me dizer que existe o plágio integral, que é quando eu copio o trabalho exatamente. Baixei um TCC baixei um TCC da internet e entreguei para o meu orientador como se fosse meu. Esse é o plágio integral. O plágio parcial, que quando eu pego vários trechos, assim, do mesmo autor ou de diferentes autores, vou colocando umas frases minhas no meio, mas não digo quem é. E o conceitual, que é de um conceito. Amanda, já te deixo falar, tá? Aliás, enquanto o computador resolve funcionar, pode falar, querido. Não, prof, eu só ia te pedir assim, ó, um exemplo. Se a prof tem um artigo, alguma coisa que seja da prof, e eu queira citar, só um exemplo, e eu cite, mas eu coloco o teu nome como fonte, eu posso usar ou é considerado plágio também? Tu chegou na conclusão, na conclusão futura da aula, tu chegou na conclusão que precisava. Eu não tenho como não usar trabalhos, porque usar outras referências é o que garante que o meu trabalho tem... Lembra que no início da aula eu falei para vocês que eu preciso provar que o meu trabalho não é importante só para mim? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar vários autores... Deixa eu pegar aqui uma caneta. Vamos ver se dá para ver. Eu vou pegar ali... Eu tenho um assunto determinado que eu quero trabalhar, tá? Esse assunto aqui. Meu desenho fantástico de professora de música. Só que as minhas referências não vão ser exatamente sobre esse assunto. Vai ser sobre o conceito A, sobre o conceito B, sobre o conceito C. E daí eu vou fazer o que a Sara falou ali, que é interpretar para poder relacionar esses conceitos. Se eu usar sem citar o autor, eu cometo plágio. Como é que eu vou fazer? Quando a gente vê as normas ABNT, a gente vai ver a parte de citações. Então, por que a parte das citações é importante? Citação direta longa, citação indireta, citação direta curta, citação de citação. Porque aí eu estou informando que aquilo não é meu, eu estou dando crédito para a pessoa. O problema do plágio é quando eu não dou crédito. Então, sim, Amanda, se tu der crédito para a pessoa e citar corretamente, você não está cometendo plágio. Claro, não vai usar o trabalho inteiro da pessoa também, né? Mas é isso. Respondi tua pergunta, querida? Sim, prof, era só isso que eu queria saber. Obrigada. Muito obrigada. Ajudou bastante, querida. Além. Já no texto sobre desonestidade acadêmica, plágio e ética, ele vai falar de autoplágio, então, que é aquele plágio que eu uso mesmo em trabalho para vários lugares diferentes. Qual que é o problema dele? Teoricamente, eu estou ali contribuindo com o muro do conhecimento da humanidade. Quando eu uso o mesmo tijolo, ele não vai assentar um degrau novo. Não estou acrescentando nada. Pus um tijolo, peguei o mesmo tijolo e pus de novo, peguei o mesmo tijolo e pus de novo, peguei o mesmo tijolo e pus de novo. Então, o problema ético é que eu não estou contribuindo para nada. E estou repetindo e estou dizendo para as pessoas que eu estou publicando uma coisa nova quando não é. Já a autoria fantasma, eu tenho lá uma ideia fantástica. Tenho lá um conceito, só que aí vem aquilo que a gente estava discutindo no início, que a Hilda me ajudou, do ego, né? Eu tenho lá o meu tema, só que eu não encontrei nenhum autor que me embase. Aquilo, eu considero aquilo muito importante, fundamental, fantástico, vai mudar a história da humanidade. Mas só eu quero pesquisar aquilo, então não tem sentido. Não tem valor geral, tem valor específico só para mim aqui. Daí eu crio vários autores invento vários autores e digo que eles contribuíram para a minha pesquisa. Cito eles como base da minha pesquisa. Essa é uma possibilidade de autoria fantasma. Outra, eu estou com pressa
e não quero pesquisar. Então, eu digo lá, cito e coloco, entre aspas, Freire em 1989. Mas nem tem livro do Freire em 1989. Mas, pus lá. Ou eu invento uma citação. Então, a autoria fantasma é quando eu invento uma referência ou uma citação que embase meu trabalho, mas que não existe. Então, nesse caso, é um plágio que seria uma pequena mentira. Eu estou dizendo que um trabalho é novo e inédito quando não é. Eu estou dizendo, considerando que como a gente divide em pequenas partes, né? Vamos considerar, pensem comigo, ó. A minha dissertação, que é pequena, tem 96 páginas, mas uma dissertação normalmente teria 200, 250. Tem tese de 400 ou mais páginas. Se reduzir para 10 páginas de um artigo, você não vai conseguir falar de tudo. Então, você vai falar de aspectos diferentes dentro disso, mas não vai ser 100% novo, porque vai ser dentro do mesmo assunto. Mas quando eu faço exatamente igual, peguei aqui, entreguei esse para a revista da FGV, esse mesmo para a Amped, esse mesmo para, sei lá o que, para biográfico, entrego a mesma coisa para diferentes lugares, então eu estou cometendo autoplágio, eu estou mentindo que é uma coisa nova, estou mentindo que é uma coisa diferente, mas não é. Estou mentindo que usei um autor, mas não é. No sentido dos plágios literários e de conteúdo, o que ele chama no artigo de plágio literário é o que a cartilha da UFF vai chamar de plágio parcial e integral, que é quando eu pego lá um trecho, então, aqui está a resolução, daí aqui está um artigo que fala da resolução. Eu copio todo o artigo, copio um capítulo inteiro do artigo, estou fazendo um plágio integral. Copio trechos, algumas frases, mas não cito quem fez o artigo. Estou cometendo plágio parcial. O texto, o artigo de desonestidade acadêmica vai chamar de plágio literário. Eu estou copiando um texto científico publicado antes. Ou plágio de conteúdo. A pessoa fez todo aquele trabalho que a Sara falou. Ela leu, ela escreveu, ela relacionou, ela fez a leitura crítica, isso exige um trabalho mental. Nesse sentido, o plágio literário de conteúdo, então, quando eu copio um texto ou quando eu copio um conceito, um conteúdo, sem dar crédito a quem produziu, eu cometo um tipo de roubo. Seria equivalente a cometer um roubo. Nesse sentido, ele está previsto, inclusive, o plágio no Código Civil, né, quando diz que o proprietário possui o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e reavê-los do poder de quem injustamente os possua, incluindo os bens produzidos intelectualmente. Então, inclui produção científica. E a proteção de obras intelectuais prevista no Código Penal, que prevê, inclusive, a proteção contra danos morais e patrimoniais. Dependendo das páginas que vocês flutuam no Instagram, quem usa Instagram ou na internet, a fofoca da vez é que a Adele teria copiado uma música do compositor que fez aquela Mulheres, do Martinho da Vila. Então, teria copiado a harmonia e a melodia, mas a letra seria diferente. Não vamos entrar no mérito se é verdade ou se é mentira, tá? Cada um tira as suas conclusões, está na justiça. Mas se ela ganhou dinheiro em cima da obra de uma pessoa sem que aquilo fosse citado, ela pode ter gerado um dano patrimonial ou um dano moral que exige ressarcimento. Assim como se eu uso um conceito, se eu copio um livro, mesmo que fosse um romance, que não seja científico, mas a propriedade intelectual também é propriedade e também é assegurada pelo Código Penal. Daí a Hilda falou para a gente que as pessoas cometem falsidade ideológica. É exatamente isso que diz no Código Penal, que o plágio se assemelha, que ele é considerado crime de falsidade ideológica, porque você está dizendo que é teu algo que não é, você está dizendo que você fez algo que não fez, que é uma identidade tua algo que não é. Então, nesse sentido. E daí aqui no Código Penal, essa interpretação, Hilda e colegas, mas como a Hilda perguntou, foi tirada da cartilha da UFF, Hilda, que está ali,
que configura como plágio o uso indevido de propriedade intelectual e do outro. E no final daquela cartilha ele vai colocar as licenças de uso comum, os criativos comuns e os diferentes tipos de licença de uso comum. Assim como os variados delitos, o plágio, ele é uma escolha. Então, vou usar esse exemplo da Adélia. O que configura se foi plágio ou não? No caso da Adélia ter usado a música lá do compositor mineiro. Se ela teve intenção ou não. Numa dessas, pensem, a gente está em 2021, depois de Cristo. Vamos pensar em 10 séculos. Em 10 séculos da história da humanidade, é muito difícil que, em termos de produção artística, a gente consiga fazer uma coisa 100% nova que ninguém nunca fez. Mas, para definir se foi uma cópia ou não, se incorre em crime ou não, depende da intenção da pessoa. Se a pessoa fez isso ou não. Ninguém faz plágio sem querer, ninguém incorre em plágio, em cópia, em crime sem querer. A pessoa escolhe fazer isso. Eu não, como eu falei para vocês, não vou lá pegar um trecho de um trabalho, um artigo do professor Félix e copiar, ou do professor Alexandre e copiar exatamente como está, sem querer. É muito difícil. Ai, nossa, olha aqui, esse capítulo, esse meu TCC parece um capítulo do trabalho da professora Bruna. Não vai acontecer. Muito difícil. É impossível, eu diria. Então, não é uma coisa que aconteça sem querer, é uma escolha. Qual é o problema na vida futura? Ter atitudes antiéticas nos levam a nos acostumar com o antiético. Quando a Hilda nos colocava lá no início da aula, que tem grupos que vivem e que têm baseadas suas produções em comportamentos antiéticos, é porque a pessoa vai se acostumando e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, é uma pessoa que vai ter no campo profissional comportamentos antiéticos. Então, é a pessoa que lá, vamos pensar numa universidade que é dividida por departamentos, então, lá no departamento de teatro, no departamento de agroclimatologia, no departamento de agricultura, né? No departamento sei lá do quê, no departamento de engenharia florestal. Ela vai estar copiando o trabalho dos colegas, ela vai estar passando rasteira nos colegas, ela vai ter... Simplesmente isso vai prejudicar o ambiente de trabalho, isso vai prejudicar a produção dos colegas, porque pensem vocês, você vive levando rasteira de um colega, chega uma hora que você não quer mais produzir, ou que você vai diminuir a comunicabilidade dos teus dados, porque, né, você está sendo roubado o tempo todo. Outro risco para a própria pessoa. Vocês já pensaram se alguém puxa o fio assim e mostra e consegue provar a fraude em um dos dados de um grupo que causa fraudes? Qualquer, tem vários no mundo. Há um tempo atrás, um pesquisador francês publicou um artigo sobre que relacionava vacinas a autismo, que já foi desmentido, mas segue causando danos. Então, pensem para a fama dessa pessoa também. Porque a gente pensa em academia como uma coisa ampla, grande, mas as pessoas se conhecem. As pessoas, né, justamente pela questão da comunicação, as pessoas andam por diversos meios, vão a congressos, publicam em revistas. Então, as pessoas ficam sabendo, conhecendo, e aquela má fama vai perseguindo a pessoa também. Sem contar que é errado. Simplesmente porque é errado. Gente, falem à vontade, tá? A aula de hoje é isso. As nossas referências são essas. Faltou o Santos Rocha ali, que eu vou colocar como para saber mais. Mas a ideia é essa, que a gente entenda que a gente tem que pensar, para a gente pensar em ética, é pensar no que é certo e no que não prejudica o outro. De uma maneira simples, seria isso. Dúvidas, considerações, apontamentos? Oi, prof, eu só queria colocar essa última fala que a senhora fez.
que é o que é isso mesmo, o que é certo é o que é certo. E não faça a primeira vez, porque as pessoas tendem a relativizar, falar, vou, né, só aqui, uma vez, né? Eu achei estranho, né, as pessoas fazendo, e eu acho que a pessoa fala, mas né, não faz mal a ninguém, mas é errado, né? E aí eu tinha uma aluna, e às vezes aconteceu uma vez comigo, ela falou, não, vamos colocar o nome do meu colega no nosso trabalho. Eu falei, mas ele não ajudou. Isso tem também bastante, acontece bastante, né? Em trabalhinhos para congresso, por exemplo, vou colocar meu nome dele, você põe o nome. Foi assim, vou colocar o nome do grupo de pesquisa inteiro. Né? Coloca o nome do meu colega, né, no trabalhinho. Eu falei, mas ele não ajudou em nada. Aí eu sou bem crítica nisso, né? E daí ela falou, não, mas ele vai pôr o meu no dele. Eu falei, aí é problema seu com ele. Seu com ele, que é outra pessoa, é outro orientador. E aí ele pôs, né? Eu falei, mas não é certo, pensa comigo. Quando você for prestar um seu mestrado, né, você pode entrar na concorrência com uma pessoa que tem um currículo inchado, cheio de trabalhos que não foi ela que fez. E o seu currículo bem pequenininho, só com coisas que realmente você fez. E quando te perguntarem, você fala, não, isso aqui eu fiz, foi esse trabalho que eu fiz. É uma concorrência injusta, é desleal, não é correto, né? E eu falava que esse colega dela, vocês me desculpem, que ele era um prostituto acadêmico, porque vivia se prostituindo por trabalhinhos, né? E, vamos trocar aqui e tal. E sempre fez isso, né? E sempre tem um currículo cheio de trabalhos, mas a maioria não foi ele que fez, né? E eu falei, mas faça o seu, faça as suas coisas, né? Tentando colocar na cabeça que não é a quantidade, não faça o certinho, é melhor dormir certinho com a cabeça no travesseiro. Então, às vezes é difícil, assim, a pessoa entender. E aí, quando ela chegou, depois, o que aconteceu? Veio uma outra aluna e falou, professora, coloca o nome de tal pessoa no meu trabalho, porque eu não vou poder apresentar e a outra vai. E eu tinha que fazer isso, porque ela ganhou uma bolsa. Eu falei, tá bom, vou ter que pôr, né? Porque ela tinha que apresentar lá, trabalho para já, enfim, ganhou uma bolsa. Ela falou, mas por quê? Que é injusto. Eu falei, tá vendo como é difícil isso? Né? Eu falei, agora você percebe, né? Então, assim, eu falei, para você pode, mas para o outro não, né? Eu falei, ela falou, mas ela vai prestar lá, provavelmente, no mesmo lugar que eu. Eu falei, sim. Então, para o outro serve, né? Para você serve aquilo, fazer o errado, mas para o outro não. Né? Então, são coisas assim, são pequenos passos. Eu falei assim, não comece a fazer o errado, faça o certo, né? Trabalhou, o que é seu de direito, o que você merece, põe o nome, né? Arruma os seus dados certinho. É o melhor do que se meio que, desculpa a palavra, se prostituir por uma coisa que não vale a pena. É muito pequeno para isso. Eu me revolto porque eu vejo demais isso, e a gente conversa muito com os alunos, mas a gente vê muito acontecer. E não é legal, sabe? E não adianta, a gente sabe quem faz, sabe os professores que fazem, os alunos que vão para o mestrado e fazem, vão se tornar profissionais que vão fazer, e eticamente, como a prof disse, se revela nas ações profissionais, né? O que é capaz, às vezes, de fazer uma pequena coisinha assim, né? Pode fazer uma coisa depois maior, sei lá, eu acho. Não, Me mas desculpa o desabafo, não, porque eu fico muito brava. Não, mas foi ótimo, Hilda, porque justamente, perceba, nesse exemplo que você conta dessa Jai, ainda que o outro ia apresentar, então alguma coisa teria feito, e mesmo assim ela considerou injusto, ela queria que alguém que não tivesse feito nada, né? E quem sabe se não tivesse dado aquele primeiro passo, eu conheço também muitas pessoas pessoas que publicaram livros em outros países, assim, pessoas que publicaram livros sobre o trabalho de seus orientandos, né? E daí, poxa vida, né? Quem sabe a publicação de uma vida, o trabalho de uma vida da pessoa que você está utilizando ali. Sara, querida, pode falar. Só queria comentar que a Hilda foi cirúrgica no que ela disse, porque
eu sempre fui... Deixa eu só tirar a mãozinha aqui que tá dando notificação. Eu sempre fui uma pessoa que deixava as pessoas irem na minha onda, assim, porque eu falava, tá, tu não tem tempo, então deixa que eu faço. Porque eu sou uma pessoa muito individualista, então, quanto mais eu fizer, melhor eu me sinto. E sempre aconteceu de as pessoas não conseguirem corresponder ao nível que eu queria, porque eu sou uma pessoa que, assim, como eu fiz letras, para mim, ler, produzir é uma coisa fácil. Eu consigo escrever muito fácil, eu consigo assimilar as coisas muito fácil, porque eu tenho domínio disso. Eu tive bolsas, eu estudei. Então, sempre acontece, inclusive com quem não quer, entre aspas, digo isso, perder tempo mostrando para o colega como se faz, porque é mais simples eu pegar e fazer tudo sozinho e só botar o nome da pessoa. Só que semestre passado, em matemática, eu fiz e pensei, não, fiz isso também, né? Levei alguma coisa assim nas costas e pensei, não dá mais. Porque o dia que eu sou bolsista, eu sou voluntária numa bolsa, sou bolsista de pesquisa em outra, trabalho o dia inteiro, ali é matemática, é tudo, eu faço cursos por fora. Então é uma coisa que, assim, se eu não souber dividir com outra pessoa, isso significa que eu não vou estar dando a oportunidade da pessoa crescer. Então, muito vem disso também, no meu caso, que eu penso em fazer, não, deixa que eu faço eu, porque daí eu faço de um jeito só, fica mais simples, eu faço do início ao fim, eu consigo compreender, só que eu também acabo não colaborando com o colega e acabo me sobrecarregando. E por mais que às vezes existam colegas prostitutos por trabalho, o meu maior problema é esse de querer fazer tudo sozinha para fazer certo. Aí acho que na faculdade esse é um dos piores problemas para fazer trabalho em grupo. Eu lembro que quando eu comecei a minha graduação, eu fui parar na psicóloga com essa brincadeira. E ela dizia, não, você vai ter que entregar os teus trabalhos, então não adianta, e tem certas brigas que não adianta comprar. Mas também, porém, entretanto, todavia, percebam, quando você fala assim, Sara, eu trabalho, eu sou bolsista de pesquisa, sou voluntária em outra pesquisa, quer dizer, você está fazendo a tua parte. Por que o teu tempo vai valer menos que o do teu colega? Outra coisa, vocês certamente já ouviram falar daquele professor que é doutor, pós-doutor, foi para a Lua, foi para Marte, sabe tudo, mas não sabe comunicar aquilo. Será que aquilo não foi uma falha? Tá, ele teve que pesquisar, não estou tirando mérito da pesquisa de ninguém, mas será que aquilo não foi uma falha no processo dele também? Porque as coisas são processos, são aprendizado. Eu não vim dar aula de metodologia aqui para vocês, ainda que não seja a minha área, eu nem tenho tanto domínio assim do assunto, mas não vim dar aula para vocês de balde, foi preciso um processo, né? Então, até que ponto esse processo não prejudica a gente no dia a dia profissional? Manu, pode falar, querida. É bem como a Sara falou, eu também sofro bastante essa questão de dividir trabalho. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis e quase sempre me meto no comando de tudo, sabe? Eu gosto de estar na frente, eu gosto de botar a cara a tapa. Mas eu aprendi muito há 2 anos atrás, em questão do magistério mesmo, que eu preciso dividir. Então eu aprendi na marra a me controlar e dividir as tarefas, aprender a escutar a opinião do outro e respeitar, e eles respeitar a minha. Então, é complicado? É, mas a gente aprende, por bem ou por mal, mas a gente aprende. Só colocar uma coisa, tá, gente? Sobre o trabalho, a pessoa não fez nada, era uma pessoa assim que nem estava envolvida nesse trabalhinho que essa guria fez, tá? Por isso que eu falei assim, não vai pôr o nome, porque se a pessoa assim ajudou de alguma forma, tem todo o mérito, tá? Não é o caso ali, por isso, por deixando bem claro, porque se a pessoa ajudou o mínimo que foi, eu acho assim, ó, às vezes a pessoa foi lá, segurou o caderno para fazer uma anotação, né? A gente tem que valorizar qualquer ajuda, porque se a pessoa não está lá ajudando o outro, de qualquer forma, o trabalho não é feito. Isso tem que ser valorizado sempre, né? E eu entendo vocês, Sara e Manu, que é difícil fazer trabalho em grupo, né? Por características, às vezes, da dominância, de querer ser líder, né? Que tem muitas pessoas que são assim,
gente muito perfeccionista também, né? Mas a pessoa um elemento a mais do grupo sempre traz uma ideia inovadora, uma ideia, às vezes, que a gente não pensa, sempre traz uma contribuição. Às vezes, a gente acha até que pode atrapalhar, mas eu não sei, né, o professor falando ali, eu esqueci o nome do professor de PEC lá que estava falando. Ele realmente fala. Isso o Alexandre. Ele falando que a importância do grupo realmente mais que 3, realmente fica sempre um sem fazer nada. Mas os integrantes sempre trazem, oxigenam, assim, e a visão de outra pessoa, porque às vezes a gente acha que só a nossa visão tá certa, né? A gente olha assim muito, a gente sempre acha que o jeito nosso de olhar tá certo, e às vezes uma pessoa ou outra vai trazendo contribuições que são importantes também. É um crescimento, na verdade, né? Lidar com outras visões. Na verdade, a gente tem que observar também, né? Uma coisa para destacar também no exemplo que a Euda trouxe é que não era um trabalho do curso, né? Era um trabalho de produção científica. Então, é isso do trabalho extra. Eu estou fazendo além do que uma coisa é ali, porque a gente vai ter que aprender a trabalhar em grupo também. Todo mundo odeia trabalho em grupo. Vamos começar por aí. É muito mais fácil, principalmente para pessoas que têm uma personalidade dominante e mais proativa, fazer tudo sozinho. Porque você já vai, já faz, né? Mas uma coisa é ali o meu trabalho vou dar o exemplo da minha disciplina, o meu trabalho de metodologia. Eu passo um trabalho em grupo para vocês, um questionário, e vocês fazem junto e alguém embarca na onda. Isso é uma coisa. Agora, vocês vão ali publicar um artigo para mostra de ciências, que nem é obrigatório para vocês. Mas ano que vem que tem a mostra de ciências no campus e vocês vão publicar um artigo. Aí é outra coisa, né, gente? Daí é uma coisa de escolha. Mas dentro dos nossos... quando eu falo de curva de aprendizado, é porque a gente tem que aprender a lidar com diferentes colegas, porque dentro, isso que a Manu fala, dentro do nosso contexto de trabalho vão ter diferentes pessoas, e a gente vai ter que lidar com elas, senão a gente vai ficar louco, né? Então, também saber medir isso. Essa aula, ela parece muito moralista. E lembrem que eu falo para vocês que muitas coisas a gente fala, mas sabe que não é bem assim, né? Mas a gente tenta fazer pelo mais certo. Maria Eduarda, eu já te deixo falar, só deixa eu perguntar, Letícia, tu queria falar ou tu levantou sem querer a mão? Ou tu desistiu de falar? Oi, prof. Oi, meu amor. Não, eu ia falar, mas a Hilda acabou falando já o que eu tinha pensado. Tá bem. Obrigada, querida. Maria Eduarda, pode falar, querida. Não, eu só queria contribuir, prof, que eu acho que a questão da ética e a honestidade a gente pode perceber, né, nessas pequenas atitudes, porque agora eu lembrei de uma professora minha que foi do ensino fundamental, e ela disse uma vez uma frase que me marcou muito. Ela falou assim que não adianta, se, por exemplo, a gente vai no supermercado, a gente percebe que a pessoa que está lá no caixa devolve o troco errado, no caso, a nosso favor, né? Devolve a mais do que deveria, e a gente não fala nada. Ela disse que quando a gente faz isso, a gente não pode criticar o político que está lá roubando, porque a gente também agiu de má fé, né? E acho que a questão desses trabalhos eu percebi muito isso, que a questão da ética é nessas pequenas atitudes, né? Para ver como, sei lá, a corrupção está incrustada aí em todos os ambientes. Exatamente. Não, bem isso, né? E justamente isso que você fala casa muito contribui realmente, porque é justamente, percebam que é a questão do primeiro passo. O que a gente fala de evitar, né? É o primeiro passo. Eu poderia chegar aqui e contar para vocês que tem professores que se pegam plágio, eles vão processar vocês, e que é previsto no código, no regimento dos alunos, disciplinar dos alunos do do IFAR, do Frederico, etc. E tal. Poderia falar tudo isso. Mas vou dizer para vocês, a gente usa aplicativo de detector de plágio, mas se tiver um plágio de conteúdo e for um conceito que eu não tenha propriedade, um autor que eu não tenha lido, pode ser que passe despercebido.
Mas daí vai da honestidade, né? E de você respeitar o trabalho do outro. Gente, se alguém mais quiser se manifestar, fique à vontade. Eu só vou compartilhando, siga que eu quero mostrar a atividade para vocês, como é que ela foi organizada, tá? Aqui na atividade, que vocês podem vir aqui pelo lado também, as próximas vão estar juntas, atividades. Por questionário, tem questionários, for tarefa, está em tarefas. No caso, é uma tarefa. Não vai abrir. Então, não. Então, vamos por aqui. Então, a tarefa ela está descrita aqui. Eu quero que vocês expliquem o conteúdo da aula para mim. E daí, como realmente produção científica vocês têm que aprender a escrever. Lembra que eu falei para vocês que eu vou exigir que vocês comecem aí escrevendo? Vocês vão escrever. Só que como é muito difícil a gente começar do zero, tem uma checklist aqui, tem uma lista de itens para vocês citarem. Então, vocês podem ir respondendo isso aqui. Isso aí eu peço que vocês tentem, pode ser que vocês não consigam, mas que ao menos vocês tentem fazer no formato de texto. Tá? Então, os princípios éticos que regem a produção científica observam tal coisa, eles são importantes por isso. Observar os princípios éticos numa produção científica pode contribuir com isso, isso e aquilo. Parte desses princípios éticos é observar os direitos dos participantes de pesquisa. Participantes de pesquisa são tal. Então, é a mesma coisa que as respostas, só que em formato de texto. Eu vou corrigir pelas informações corretas e não pelo formato. Então, o formato contribui para a formação de vocês. O arquivo que tem aqui é exatamente o que está escrito aqui. Exatamente. Com a diferença que ele está em Word, caso vocês queiram começar a fazer, caso vocês queiram pegar o arquivo aqui e só ir substituindo. Então, eu começo a substituir, apago ali e substituo. Na produção acadêmica ou científica, é importante observar os princípios éticos. E vou seguindo. Mas não é obrigado baixar esse artigo. Deixa eu fazer aqui. Eu vou ver se salvar certo. Não é obrigado baixar esse artigo porque estão todas as informações aqui. Então, alguém que não tenha Word, que não tenha pacote Word, que use LibreOffice, que vai usar o Google Drive, sei lá o que vocês vão usar, podem usar bem tranquilo. Vocês me enviam um arquivo. Caso vocês enviem errado, ele está salvo para vocês poderem reenviar o arquivo, só que o único arquivo que chega para mim é o último que vocês mandarem, então cuidem isso. Caso vocês queiram fazer um comentário, vocês preenchem aqui, daí quando eu corrigir eu respondo. O fórum eu comecei a responder hoje, mas não consegui continuar, mas amanhã eu vou concluir as respostas. Acho que era isto. E agora, caso vocês queiram fazer mais alguma contribuição, caso não, vocês estão liberados. E nas instruções de aula, ali no começo, vamos voltar aqui, sempre nas instruções de aula, que é o primeiro arquivo de cada tópico, tem o meu contato no final. Então, vocês podem, caso precise, podem ficar à vontade de entrar em contato. Só não garanto que eu responda na hora, mas assim que possível eu respondo.